Eu queria comentar aqui um assunto que eu achei interessante, não que seja da nossa área de expertise, porque isso daqui também não é política internacional, não é tecnologia nem algo do tipo, também não é jornalismo, a Nilce sabe muito disso, mas é um tópico que a gente debateu pessoalmente aqui, que é a coisa que está acontecendo na Flórida relacionada ao banimento de livros. E aparentemente, pelo que eu pude ler, teve um desenvolvimento novo. Porque a Flórida tinha aprovado uma lei que permitia que qualquer pessoa, se não me engano, no distrito educacional ou na divisão que eles fazem lá de escolas, a pessoa pudesse questionar a propriedade de se usar um livro na escola. Tá? A adequação. A adequação. E aí, esse livro iria para uma revisão e ele poderia ter a circulação dele em bibliotecas de escolas proibida. Tá? Ele seria retirado dessas escolas. Gerou um certo problema, porque qualquer pessoa podia questionar, tendo filho ou não em escola, contanto que, pelo que eu li, eles tiveram que passar uma emenda ou uma nova lei depois, que limitava a quantidade de pessoas sem filhos, né, que não estudassem no sistema, limitando que essas pessoas só pudessem questionar um livro por mês. Mas pera lá, gente. A origem do negócio é absurda. Só o fato de você poder vetar um livro é absurdo. Livros não causam dano. E aparentemente agora, o que está acontecendo é que eles estão começando a retirar livros mesmo sem o processo de revisão, se eu entendi direito. Basicamente com uma lista. Claro que toda a desculpa inicial era para proteger as crianças, mas no momento que você se permite fazer isso com essa razão, as pessoas que estão no poder vão começar a limitar discursos com os quais elas não concordam. Mas vamos lá. Eu não quero passar a impressão de que a gente está naturalizando, de que isso é uma prática normal. Porque o Leon tá lendo o negócio porque ele quer entrar no assunto já. Mas assim, de origem, isso é um absurdo. É bem bizarro. É bizarro. Censura estatal. Nova onda de proibição de livros atinge distritos escolares da Flórida. Centenas de títulos estão sendo retirados das prateleiras das bibliotecas e salas de aula no estado dominado pelos republicanos. Aí aqui tem a Anne Frank, porque o Diário de Anne Frank está entre os livros retirados das estantes escolares da Flórida. Por quê, né? Uma nova onda de proibição de livros atingiu os distritos escolares da Flórida, com centenas de títulos sendo retirados das bibliotecas e prateleiras das salas de aula no início do ano letivo. Estado dominado pelos republicanos, que já teve a maior taxa de proibição de livros no país esse ano, continua a censurar materiais de leituras nas escolas, cedendo a pressões externas em um esforço para evitar conflitos e retaliações do governo. Ou seja, as escolas estão cedendo, tá? Essa é uma campanha ideológica para apagar vidas LGBTQ+, e qualquer discussão honesta sobre sexo, destruindo bibliotecas e recursos e histórias. Desculpa, tá, gente? Isso aqui é a tradução automática do Google da matéria em inglês. Disse William Johnson, diretor do escritório da PEN América, na Flórida, ao Guardian. E pelo que eu pude observar que dessas listas estão circulando, teve até uma decisão judicial contra o governo da Flórida, não é só uma questão de coisas relacionadas à sexualidade, tá? Acho que isso daqui até não pinta uma imagem geral de como está sendo essa censura, embora seja uma questão relevante porque isso está sendo censurado também. E eu vou comentar algumas obras aqui que saíram pela imprensa mais recentemente. Pulando aqui, a proibição de livros tem aumentado rapidamente nos Estados Unidos desde 2021, mas essa última ocorre após o aumento da pressão do Conselho Estadual de Educação da Flórida. O Conselho emitiu um severo aviso ao Distrito Escolar do Condado de Hillsborough em maio, afirmando que, se não removessem os títulos, entre aspas, pornográficos de sua biblioteca, poderiam ser alvos de ações judiciais formais. Mais de 600 livros foram retirados como resultado e o processo deve custar ao distrito $350 mil. Os livros retirados das prateleiras da escola incluíam o Diário de Anne Frank, Do que são feitas as meninas. Nenhum deles estava sobre revisão formal, e essa é a parte mais importante, porque a lei que já era absurda, é que você podia pedir para revisar um vídeo para ver um livro para ver adequação. Sob revisão formal do distrito, e não haviam sido sinalizados pelos pais locais como potencialmente inapropriados. Pais com filhos no sistema escolar tinham até a oportunidade de retirar seus filhos de uma leitura específica, sem retirá-los da turma para todos. Os pais tinham até a opção de falar, eu não quero que meu filho leia esse livro, embora você não está privando os filhos de outros pais a terem acesso. Beleza. Mas isso daqui, que parece que era uma concessão que
que essa escola específica estava fazendo. Mas só isso não era suficiente, pelo menos para o governo da Flórida. Aí, continuando. Temendo represálias semelhantes, 9 distritos escolares vizinhos tomaram medidas proativas retirando os livros que, segundo eles, poderiam causar polêmica semelhante. Isso inclui, aí tá falando dos outros distritos, Columbia, Escambia, Orange, enfim, provavelmente a tradução portuguesa está atrapalhando aqui nos nomes. E eles estão obedecendo. O que acontece é que você entra naquele sistema, porque você teve ameaça para o primeiro distrito, para os outros você nem precisa pedir. Eles proativamente começam a se censurar. Mas essa censura acontece de uma forma tão abrangente porque não tem uma lista. Então, essas escolas começam a tirar o que eles acham que pode ser problema. Então, uma censura ainda maior do que se você tivesse um procedimento formal, como a lei da Flórida tinha estabelecido. E aí, você teve uma decisão agora em agosto de um juiz, que é um juiz federal anula grande parte da proibição de livros na Flórida, em um golpe a DeSantis. DeSantis é o governador da Flórida. Um juiz disse que uma lei que permite que os pais contestem livros com conteúdos supostamente pornográficos é ampla e inconstitucional. E eu vou pegar aqui o texto em específico do juiz falando isso. Entre os livros removidos, e aqui a tradução está no português automático do Google, então alguns nomes de alguns livros vão ficar meio complicados, foram removidos A Cor Púrpura, Sol Meio Amarelo, Atlas às Nuvens, um que eu achei muito bizarro, que é esse daqui, ó, Cidades de Papel, que é o Paper Towns, do John Green. É o cara que escreveu A Culpa das Estrelas. Eu li esse livro. Não tem nada. Não tem nada. É tipo assim, é livro que adolescente pode ler sem problema. Voltado, feito, seguro, safe. Mas tem mais, né? Conto da Aya, O Caçador de Pipas, tipo, é livro best-seller. E aqui vai. E aqui o juiz concluiu. Nenhum desses livros é obsceno. Nenhum desses livros é obsceno. Muitos são políticos. É bizarro isso. É bizarro isso. É porque são dois jeitos que essa censura começa a acontecer. Obviamente que eu não vou falar aqui, tem livro que criança não deve ler. Tá, que não é adequado. Tem livro, é por isso que tem faixa etária para os livros. Tem indicação etária, né? É óbvio. Mas o que estava acontecendo na Flórida, pelo que eu entendi, tá? Obviamente eu não sou especialista em direito, mas primeiro você tinha essa lei em que qualquer adulto, qualquer pessoa, cidadão, poderia questionar a adequação de um livro e mandar ele para revisão de um conselho, e aí esse livro poderia ser retirado da escola. Qualquer um podia fazer isso, eles tiveram que limitar eventualmente essa lei, porque pessoas que não tinham filhos no sistema educacional estavam mandando listas e listas de livro, né? Então, se você não tinha um filho, um livro só por mês. Vários livros foram tirados dessa forma. E teve esse outro processo também, em que o Conselho Educacional ameaçou distritos educacionais, escolas, que não tinham, aliás, escolas em específico, que não tinham retirado certos livros, tá? Ameaçou de processo. Mas aí era um negócio que não tinha só a ameaça de processo fez esses distritos se autocensurarem. Então você tem um número maior de livro ainda, porque a galera fala assim, eu não posso assumir custo de processo. Então tira tudo. Tudo que pode ser, qualquer coisa. E aí você abre esse negócio, você começa com essa justificativa que é livros apropriados para jovens, para adolescentes, que não tenham conteúdo sexual. E você começa a mover para livros que têm um ponto de vista, principalmente político, com o qual eu não concordo. Ou que alertem, ou que despertem senso crítico, ou que fazem pensar nos problemas atuais. De uma forma que você não quer. E a gente está vendo como isso está acontecendo. Sabe? E de fato é uma coisa muito séria. Você está basicamente usando o poder do Estado e a justificativa de retirar, entre aspas, né? Conteúdo pornográfico de escola, para limitar o discurso com o qual você não concorda. Porque, gente, fala sério, a chance de ter livro pornográfico em escola é muito pequena. Porque em todo lugar você tem um controle, você tem uma curadoria, você tem profissionais que atuam ali. Tanto que quando você tem, vira um escândalo. Porque não acontece. Exatamente, porque a maior possibilidade é alguém extremamente conservador ou religioso ou sabe, que quer censurar alguma coisa, confundir conteúdo que trate talvez de sexualidade ou que trate de romance como se fosse pornográfico. O que não falta é gente confundindo tópico. Mas vai além disso ainda. Porque mesmo que você ache, simplesmente na escola não tem que ter absolutamente nenhuma referência à sexualidade. Zero. Não pode nada. A gente está vendo livros sendo retirados que não tem referência. Que não tem referência. Mas aí são retirados, aí você vai pegar por que estão sendo retirados. Porque talvez criticam um formato de sociedade, porque alertam para algum risco político,
porque trazem um discurso que talvez seja crítico ao pensamento vigente. Enfim. Esse só eu queria informar, porque eu acho que isso é como que a gente vai ver a censura, eu acho que no mundo moderno... Se manifestando. Se manifestando dentro de democracias liberais. Eu acho que é assim que acontece, é assim que começa a acontecer. É assim que as coisas caem, sabe? Você não precisa queimar o livro. Você não precisa fazer uma fogueira na praça. Você só limita a circulação e o acesso. Restringe, inibe, cria medo. Complicado, né? É extremamente complicado. Então, assim, de novo, não que nós sejamos especialistas nisso, mas como era a conversa que a gente teve essa semana entre a gente já comentou isso, você falou da notícia. Eu achei interessante trazer aqui e eu te recomendo dar uma olhada no que está acontecendo na Flórida e até para refletir sobre como deve acontecer esse tipo de gestão. Obviamente que jovens não devem ser expostos a todo tipo de conteúdo. Você tem a faixa etária, classificação indicativa, aquelas coisas todas. Porém, é como você manipula esse sistema para começar a limitar todo tipo de discurso com o qual você não concorda. Então, mas isso tem que acender o alerta, sabe, gente? Porque a gente vai vendo esse tipo de notícia acontecendo e o que pega para mim é que são os absurdos sendo naturalizados. Porque quando a gente estudava o nazismo crescendo, né, na Alemanha, ou regimes autoritários mesmo, de qualquer espectro político, né? A Revolução Cultural queimou livro também. Queimou artigo cultural. Queimou elementos de arte, de cultura e tudo mais. Quando você vê essas histórias, isso sempre... Esses são icônicos, isso, para dizer o que a gente não quer repetir. A gente não quer repetir esse tipo de tacanhice, né? De você rejeitar conhecimento, de você rejeitar multiplicidade de pensamento, multiplicidade de visão. Quando a gente fala do passado e a gente invoca essas figuras do que aconteceu de fato, é pra gente não repetir. E aí a gente vê uma matéria dizendo, estão caçando livros, inclusive daquela época, que a gente usava para alertar para não repetir. Então, assim, tá acontecendo de novo. E reconhecer essas semelhanças é muito importante, faz parte. A história, ela só faz sentido a gente aprender e estudar justamente para que a gente aprenda com ela. A gente precisa aprender com a história. Então, isso não é natural, isso não é normal. E é um pretexto, a gente tem que deixar... Porque, assim, o uso moral, né? Ninguém quer que uma criança seja exposta àquilo para o qual ela não está madura, para o qual ela não está... Ninguém quer, ninguém defende isso. Só que eles usam esse espantalho como se fosse isso que se estivesse sendo defendido. Não é isso. É que um livro como Anne Frank não pode ser censurado. Um livro como o Conto da Aia, ele traz uma reflexão importante que você não pode vetar. É absurdo você vetar. Não é obscenidade, é pensamento crítico. E tudo isso dentro da escola, um lugar onde a leitura vai ser acompanhada. Um lugar onde a leitura vai ser supervisionada. Então é um mundo com o qual a gente não pode simplesmente concordar e aceitar que assim.